tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita incrível para você, super fresquinha, super legal de você fazer para o seu jantar. Vai muito bem de almoço também, vai muito bem de marmita. Você pode prepará-la antes, o que sobrar você já leva no dia seguinte para o trabalho ou já guarda em casa na geladeira. Ela dá para você comer quentinha e dá para comer a temperatura ambiente, dá para comer da geladeira. Ela é super versátil, você não vai querer perder. Fica comigo até o final. Antes de começar essa nossa receita, que além de super nutritiva, é muito barata, aproveita, se você não for aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui a gente tem vídeo novo todos os dias, receita nova todos os dias. Você não vai querer perder. Se você conhece alguém que busca mais receitas assim, compartilha esse vídeo. Vamos juntos você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E vou te lembrar mais uma vez que aqui embaixo, na descrição, vão ter todos os ingredientes, a informação nutricional e vídeos relacionados a esses ingredientes que eu já gravei antes, tá bom? Vamos começar a preparar então o nosso recheio. Eu tenho aqui a sardinha. Eu tô usando uma sardinha em azeite. Você pode usar a sardinha da sua preferência. Lembra sempre que a sardinha em azeite normalmente é a sardinha menos calórica e com menos açúcar adicionado, porque tem alguns molhos de tomate, molho de pimenta que tem açúcar, né, para preservar e para diminuir a acidez. Então acaba que a sardinha em azeite acaba sendo uma opção bem interessante. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre sardinha enlatada, sobre atum enlatado. Se você ainda tem medo de consumir, você pode assistir lá para ficar mais tranquilo. Eu tenho aqui também o milho verde. Vamos misturando. Eu gosto muito de pimentão, então coloquei aqui. Se você quiser colocar pimentão amarelo, pimentão verde, ou omitir, porque algumas pessoas reclamam que o pimentão é um pouquinho indigesto, né? Então, isso vai realmente do seu paladar. Vamos colocar aqui a salsinha, que além de tudo ajuda a desinchar e também é interessante que a gente consuma o máximo possível de temperos secos e frescos para diminuir o uso de sal. Eu tenho aqui cebola, tomate cortadinho, orégano, deixa eu dar uma misturada nisso aqui. E para esse nosso recheio ficar ainda mais molhadinho, se você vê uns pedacinhos de sardinha grandes assim que nem tinha aqui, você pode ir amassando mesmo com a espátula para ela ir ficando bem despedaçadinha. Eu vou colocar a ricota fresca. Se você quiser usar o creme de ricota, você pode usar. Se você quiser usar a ricota que você compra aí, e você pode bater com um pouquinho de leite desnatado na sua casa, para ela ficar com uma consistência como se fosse de creme de ricota. E aí você não precisa comprar o creme de ricota industrializado. Vai a seu critério mesmo. Se você quiser botar iogurte natural desnatado também é uma boa opção. Vê aí o que você acha melhor. Deixa eu envolver isso tudo aqui. Vou dar uma organizada aqui nesses potinhos e vou pegar agora os ingredientes pra gente fazer a massa. Espera aí. Agora que o nosso recheio tá pronto, vamos para outra etapa. Vou bater os ovos aqui. Você não precisa usar liquidificador, se você preferir pode, mas na verdade, gente, é muito fácil, dá pra você fazer na mão tranquilamente. Acrescenta o leite. Use o leite da sua preferência, que você estiver acostumado a utilizar aí na sua casa. O azeite de oliva. O sal para temperar. E a farinha de aveia. A farinha de aveia é uma ótima opção para a gente substituir a farinha de trigo. Eu tenho até vídeo aqui no falando qual o melhor substituto para farinha de trigo. Óbvio que a aveia tá lá, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, como já te falei também, junto com os outros ingredientes da receita, informação nutricional, aquilo tudo. Aproveita também, lembrando, quando você fizer essa torta aí na sua casa, me marca lá no Instagram, tá? Eu vou adorar, adoro ver esses resultados, como é que ficou na casa de vocês. Cada um faz de um jeitinho, né? Acho tão legal ver como ficou. Eu acrescentei aqui agora o fermento de bolo normal. E adoro botar os corações também, interagir mais com vocês. Ó, pronto, é só misturar tudo, ela fica uma massa bem líquida assim mesmo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar esse nosso recheio que a gente já preparou antes de sardinha. Vou envolver ele aqui na nossa massa. Gente, o cheiro tá tão bom, faz aí na sua casa. Além de ser uma torta super econômica, né? Hoje em dia, com a carne tão cara, a gente precisa de alternativas mais interessantes para fazer uma refeição que alimente a família inteira ainda de forma saudável.
Vamos transferir agora. Eu já tenho uma forma aqui untada com azeite, enfarinhada com a farinha de aveia, da mesma forma que a gente usou aqui. O mais legal da gente utilizar a sardinha nas receitas é que ela é uma ótima fonte de ômega 3 e muitas pessoas acabam esquecendo disso. É uma fonte super barata e muito interessante para a gente consumir mais no dia a dia. Então, ao invés de ficar fazendo só sanduíche de sardinha aí em casa, eu ia falar de atum, porque atum também é uma fonte, mas faz essa torta também que você vai adorar com certeza. E acaba que ela é até mais em conta do que o próprio atum que eu tava falando agora e nem se compara com relação a salmão, enfim, né? Outras fontes de ômega 3. Vou levar no forno agora, forno 200 graus. Já volto pra te mostrar como ficou lindo e quanto tempo demorou. Pera aí. Gente, olha como ficou linda a minha torta pit de sardinha. Ficou 30 minutos, mais ou menos, no forno a 200 graus. Pode ser que fique mais, menos. Na sua casa, faz aquele teste do palito enfiar o palito e sair seco, que aí você vai saber que tá bem cozidinha. Eu vou cortar um pedaço aqui pra você ver por dentro como ficou. Pera aí. Gente, olha então por dentro como é que ficou pra vocês verem aí. Sempre lembrando que se você quiser acrescentar outros legumes, outras verduras, também pode colocar um pedacinho de brócolis cozido que você já tem, couve-flor, berinjela, abobrinha, o que você tiver aí, você pode incrementar a sua torta. Me conta aqui embaixo se você vai fazer exatamente assim, ou vai mudar, dar o seu jeitinho, botar um tempero especial. Vou adorar o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessa receita. Vamos juntos em você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero com o canal. Curte o vídeo, porque aí você também me ajuda. Se inscreve no canal, ativa o sininho que tem vídeo novo todos os dias. Boa forma, saúde e nutrição, essas receitas incríveis. Todo dia receita nova. E quando você fizer, vai lá no Instagram e me marca, @nutricionista Patrícia Leite. Adoro botar os corações, ver o que vocês fizeram. Muito legal. Agora eu vou provar aqui também. Até a próxima. Tchau, tchau.